Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. Este é mais um vídeo do curso Astronomia Observacional e Fundamentos de Cosmologia. Na nossa primeira aula a gente fez uma breve introdução, a gente falou um pouquinho sobre astronomia, focando nas origens da astronomia, nos motivos do porquê as primeiras civilizações desenvolveram a astronomia. Nós vimos que as primeiras civilizações, os primeiros seres humanos, eles perceberam a regularidade dos astros, especialmente a regularidade do Sol, da Lua, das estrelas, dos planetas, e que essa regularidade poderia ser utilizada para marcar o tempo, Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os primeiros calendários que foram desenvolvidos no decorrer do tempo, por povos como os povos egípcios e os mesopotâmicos, que serão o tema principal, digamos assim, da aula de hoje. Bom, então, muito antes dos relógios que hoje a gente utiliza, os relógios mecânicos, muito antes disso, as primeiras civilizações elas precisavam encontrar uma forma de marcar o tempo. E essa forma de marcar o tempo, uma das formas de marcar o tempo encontrada pelas primeiras civilizações, foi utilizando o movimento dos astros. Particularmente, para marcar períodos curtos de tempo, utilizar o movimento do Sol. E, durante a noite, utilizar o movimento das estrelas, como a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Bom, então, civilizações como a civilização egípcia e a civilização da Mesopotâmia foram as civilizações que primeiro desenvolveram os calendários mais sofisticados. E é justamente sobre essas duas civilizações, os calendários que elas desenvolveram, que a gente vai falar na aula de hoje. O calendário egípcio ele é basicamente um calendário solar, e utilizado para marcar, para registrar, para prever, na verdade, o período de cheias do rio Nilo. Assim como o calendário lunar da Mesopotâmia era utilizado também para prever as enchentes dos rios Tigre e Eufrates, mas também por motivos religiosos. E a grande diferença entre os dois calendários é que enquanto o egípcio era um calendário solar, o da Mesopotâmia era mais um calendário lunar, baseado no movimento da Lua. Bom, então vamos lá, começando aqui, falando um pouquinho do calendário na Babilônia. Então a Babilônia era uma região que fazia parte da antiga Mesopotâmia, e foram lá onde a gente teve o nascimento de várias coisas que ainda hoje estão presentes na nossa civilização. Por exemplo, a escrita se desenvolveu na antiga Mesopotâmia. E a astronomia também. E lá eles desenvolveram um calendário lunisolar. O que é um calendário lunisolar? É um calendário que se baseia tanto no movimento da Lua, para os meses, quanto no movimento do Sol, para o ano. Só que aí a gente tem um problema, que é o seguinte. Se você soma os 12 meses lunares, no caso, um mês lunar é o tempo que demora para Lua sair de uma fase e voltar para a mesma fase. Então, digamos que hoje é Lua cheia, a Lua voltará a ser Lua cheia depois de 29,5 dias, aproximadamente. Ok? Então, quando você pega isso, que é um mês lunar, e multiplica por 12, dá 354 dias. Então, 12 meses lunares seriam equivalentes a um ano lunar, Só que o ano solar é de 365 dias. Então você tem aí uma diferença, 365 para 354, ali de 11 dias, sendo que pode variar um pouco, porque o ano solar não é exatamente 365 dias, Mas então, você tem uma diferença, entre o calendário lunar, se você utilizar só um calendário lunar, e se você utilizar só um calendário solar. Os ciclos, eles não batem, Então você precisa de uma forma, de encontrar algum meio de corrigir esse calendário. Então, no caso do calendário da antiga Babilônia, cada mês começava com a primeira aparição do quarto crescente da Lua no horizonte ocidental após o pôr do Sol. Então, assim que você tinha o pôr do Sol e a Lua estava no quarto crescente, então nesse caso aí, você tinha, no caso, o primeiro dia do mês lunar dos povos da antiga Babilônia. E esse fenômeno ele acontece aí de 1 a 2 dias após a lua nova. Eu vou utilizar aqui o software Stellarium para a gente entender um pouquinho do que é que se trata, esse momento específico. Então vamos lá.
Bom, então aqui a gente tem o software estelário, né? Aqui está aparecendo para a gente o planeta Marte, aqui a Lua, e vamos tentar reproduzir, né, esse primeiro dia aí do calendário lunar da antiga Babilônia. Então vamos lá. Eu vou ajustar aqui o tempo. Então vamos mudar aqui a data. Deixa eu parar aqui o tempo, né? Pronto. Vou ajustar aqui a data, voltar algumas horas, porque tem que ser no entardecer, né? Então aqui vou colocar por volta das 5h30. Pronto, 5h45, tá bom. Note que a Lua ainda está longe aqui, do oeste, né? É o horizonte oeste. Eu vou retroceder alguns dias. Pronto, e aqui a gente tem a Lua. Dá um zoom aqui, ó. Começando, né? Lua crescente aqui, começando a aparecer, começando a ficar iluminada, né? E isso acontece, né? 1 ou 2 dias depois da Lua nova. Então, se a gente retroceder aqui 1 ou 2 dias, a gente vai estar na Lua nova, né? Ou seja, quando a face iluminada da Lua está voltada para o Sol e não para a Terra. Então, 2 dias depois disso aqui, nós temos, 1 ou 2 dias depois, né? Nós temos a Lua em fase crescente. E isso aqui seria, então, o primeiro dia do calendário lunar, primeiro dia do mês lunar na Babilônia. Bom, então, como eu falei, né, o mês lunar ele tem aproximadamente 29,5 dias. Só que não dá para você ter um mês com 29,5 dias. Você tem que pegar essa metade de um dia aí e fazer alguma coisa com ela, né? No caso dos babilônios, eles resolveram esse problema fazendo uma alternância. Então, um mês tinha 29 dias, o outro mês tinha 30 dias. Depois, 29 dias novamente, e assim seguia, né? É uma maneira bastante inteligente, porque no caso, quando você completar os 12 meses e fizer a média, você vai ter, de fato, uma média de 29,5 dias. E os dias 7, 14, 21 e 28, esses dias do mês, né, eram considerados dias especiais que estavam associados às fases da Lua. Então, o 7º dia era considerado o quarto crescente, o 14º dia era a Lua cheia, o 21º, o quarto minguante, e o 28º era a Lua nova, né? No caso, ela entrava na Lua nova. E essa divisão, né, se você perceber, são todos números múltiplos de 7, essa divisão de 7 é o que influencia até hoje a nossa divisão da semana em 7 dias. Então a gente nota que existe uma relação, né? Já dá para notar que existe uma relação entre o nosso calendário atual e o que foi desenvolvido lá na Babilônia. A correção solar era necessária, né? Ou seja, era necessário fazer uma correção do ano solar com o ano lunar. Porque quando você soma todos os dias do ano lunar, dá 354 dias, como eu falei, mas o ano solar tem aí cerca de 365 dias. Bom, como é que eles resolviam esse problema, né, então? Todo ano você tinha uma diferença do calendário do ano solar para o ano lunar, era uma diferença aí de 11 dias aproximadamente, né? Então era necessário, com o passar dos anos, né, a cada certa quantidade de tempo, acrescentar um mês extra. Então, um mês extra deveria ser acrescentado periodicamente para você fazer essa correção. Como é que eles faziam para determinar quanto tempo deveria passar para poder fazer a correção? Aí eles utilizavam uma outra coisa que eram as Pleiades. Então as Pleiades, né, que é um conjunto, um aglomerado de estrelas que está na constelação de Touro, essas Pleiades eram utilizadas para marcar e para ajustar o calendário lunar com o calendário solar. Como é que isso era feito, né? Eles pegavam o erguer helíaco das Pleiades. O que é o erguer helíaco? É a primeira aparição no céu matutino antes do nascer do Sol. Então, quando o Sol está prestes a nascer e as Pleiades começarem a aparecer ali no horizonte leste, né? Então isso é o que é chamado de erguer helíaco das Pleiades. E o ocaso helíaco, né, no caso, seria o contrário. Seria quando, perto do entardecer,
você tem ali as Pleiades quase se pondo no céu. Então, esse erguer helíaco e o ocaso helíaco das Pleiades eram utilizados por eles, né, para marcar épocas específicas do ano, relacionadas à agricultura, ao plantio, né, e à colheita. Vamos tentar entender como é, então, que funcionava esse calendário que se baseava nessas três coisas, nesses três astros, né? Digamos assim, embora as Pleiades não sejam um astro, sejam um aglomerado, mas nesses três objetos. A gente tem o Sol, a gente tem a Lua e a gente tem as Pleiades. Como é que eles faziam, então, para regularizar o calendário? Então, por volta de 2000 anos antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo, o calendário babilônio se baseava no movimento do Sol, da Lua e das estrelas, mais especificamente das Pleiades. Então, no primeiro ano, né, quando você tem o final do primeiro ano, o último dia do primeiro ano, que o Sol se põe, o que é que se observava? Se observava que nessa exata hora em que o Sol se põe ao fim do primeiro ano, ao fim do último dia, né, do primeiro ano, no momento em que ele se põe, nós temos aqui perto do Sol a Lua, certo? Já deixando a fase nova e entrando na fase crescente, e nós temos as Pleiades, no caso aqui no seu ocaso helíaco, né? Então veja só, nós temos aqui bem próximos um do outro, né? Sol, Lua e Pleiades. Então isso aqui acontecia ao fim do primeiro ano do calendário lunisolar da Babilônia. Bom, passado então outro ano, aqui eu estou falando de ano lunar, certo? Passado mais um ano lunar, no final do segundo ano lunar, o que é que eles percebiam? Que passados 354 dias, as Pleiades estavam numa posição pouco diferente. Já não estava aqui próxima ao Sol, né, nem à Lua. E essa diferença que tinha, né, ou seja, a quantidade de dias que faltava para o Sol alcançar a constelação das Pleiades, era de 11 dias. Então, só voltando aqui para a gente entender melhor, né? Isso aqui está no fim do primeiro ano, né? Acabou o primeiro ano, você tem essa configuração no céu. Você tem o Sol, a Lua e as Pleiades juntos. Aí passa-se um ano, ou seja, um ano lunar, 354 dias. Aí as Pleiades estão aqui mais longe, né? E você ainda precisa de 11 dias para que as Pleiades voltem aqui a ficar perto do Sol. E se você esperar passar mais um ano, mais 354 dias, é um ano lunar, né? Aí elas vão ficar mais distante ainda. E aí aqui vão faltar, no caso, 22 dias para o Sol alcançar as Pleiades. E se você espera mais um ano lunar, aí elas estão mais distantes ainda. E aí você precisa, portanto, de 33 dias. Você vai acrescentando a cada ano, você acrescenta 11 dias, né? 33 dias para corrigir o calendário, ou seja, para que o calendário lunar fique sincronizado com o calendário solar. Só que aí você tem outro problema, né? Porque esse mês extra que é acrescentado é um mês lunar, um mês de 29 dias. Só que a diferença já está em 33 dias. Então perceba que para resolver isso, eles têm que acrescentar esse mês extra. Às vezes eles acrescentavam, né, no caso, no final do quarto ano, às vezes acrescentavam no final do terceiro ano. Então variava um pouquinho aí, às vezes era no final do terceiro, às vezes no final do quarto ano. E quando eles acrescentavam, né, esse mês extra, aí as Pleiades aqui, a Lua e o Sol, elas voltavam para a posição original. E assim, portanto, você tinha o calendário corrigido, tá? Vamos voltar lá para o software estelário para a gente ver essa situação na prática. Bom, então voltando aqui para o estelário, tá? Nós temos aqui, eu vou colocar um pouquinho mais tarde, pronto, já começou a anoitecer. Para facilitar a visualização, eu vou tirar também a atmosfera. Pronto, então olha só. Aqui nós temos, por acaso, né, a situação que eu descrevi. Nós temos o Sol, está bem próximo aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Nós temos, ó, o Sol, a Lua próxima ao Sol, certo? Na sua fase crescente. Vamos voltar para cá, ó. Está começando a crescer, né? O disco, ou seja, crescente, e o disco lunar está começando a ficar iluminado para a gente no planeta Terra que está observando a Lua. E percebam aqui, ó, perto, nós temos as Pleiades.
né? O aglomerado das Pleiades. Então isso aqui seria o final, né, do primeiro ano lá do calendário lunisolar, do calendário lunisolar da Babilônia. Então você tem aqui próximo do outro o Sol, a Lua e as Pleiades. E aqui conforme o tempo for passando, né, vem para cá. Pronto. Conforme o tempo for passando, no caso, quando passar um ano lunar, nós vamos ter 365 menos 11 dias. Então aqui, ó, menos 11 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, entendido o calendário da Babilônia, vamos agora para o calendário egípcio, né? O calendário egípcio, ele ficou conhecido, né, como um calendário muito bom, especificamente porque muitos dos problemas que existiam na época, como por exemplo você tentar regularizar um calendário lunar, o movimento da Lua com o movimento do Sol, né, fazer isso se encaixar, o calendário egípcio ele não tinha muito esse problema, tá? Inclusive, esse calendário ele foi elogiado pelo general romano Júlio César, no ano 46 antes da Era Comum. Júlio César então disse que o único calendário inteligente que jamais existiu na história da humanidade foi o calendário egípcio. Então esse calendário aí, não só o Júlio César, né, mas ele causou também muita admiração entre os povos gregos nos séculos 5, entre os séculos 5 e 1 antes da Era Comum. Porque era um calendário que tinha uma simplicidade matemática muito grande e era um calendário que não exigia ajustes ou ajustes muito complexos, né, como o calendário da Babilônia exigia, no caso. Então, para a gente compreender, né, o que é esse calendário, a gente precisa entender o contexto da civilização egípcia daquela época, né? E aí a gente está falando da época século 6, século 5, antes da Era Comum. Bom, então a sociedade egípcia, como a gente já falou, era uma sociedade basicamente agrícola e que era muito dependente das cheias do Rio Nilo, tá? Então o calendário dela tinha muita influência nesse momento específico do ano, as cheias, o momento da cheia do Rio Nilo. Mas o calendário egípcio ele era dividido em dois calendários. Então você tinha um calendário que era chamado de calendário civil, que era um calendário dos reis. Em que sentido? Bom, esse calendário civil, então, ele tinha 365 dias. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, já uma coisa parecida com o nosso calendário atual, né? Só que ele tinha 5 dias adicionais para fechar os 365. Esses 5 dias adicionais, eles eram contados fora do ano, digamos assim, certo? E o ano egípcio, né? Ele era dividido em 3 estações agrícolas, e cada uma dessas estações tinha 4 meses, sendo que cada mês tinha 30 dias cada um, tá? Então, essas estações, elas eram conhecidas como Aket, que era a estação da inundação, onde acontecia, né, a inundação do Nilo. Peret, que era o crescimento das plantas. E Shemu, que era a estação das colheitas. Então veja que é realmente algo bastante baseado na agricultura e baseado no Rio Nilo, né? Só que esse ano civil, ele terminava com a morte do rei, com a morte do faraó. E ele iniciava com a subida de um novo faraó ao poder. Então, por exemplo, vamos imaginar que o faraó Ramsés I, certo? Ele morreu. Então, quando ele morre, encerra-se o calendário do rei faraó I e tem início o calendário do rei faraó, do rei, no caso, Ramsés II, por exemplo, digamos que seja o sucessor. Então, no dia seguinte à morte do primeiro rei, quando o segundo rei começar, o Ramsés II começar o seu reinado, começa então a contar os 365 dias. Então, passados os 365 dias, você tem o primeiro ano do reinado daquele faraó. Então, por exemplo, para você especificar uma data determinada, né, utilizando o ano civil, digamos, a data em que foi construída um templo em homenagem a um determinado deus. Quando é que foi, em que dia foi inaugurado, melhor dizendo, né? Então se usava essa terminologia para datas, né? Então se dizia que
o templo, determinado templo X, em homenagem ao rei tal, ele foi inaugurado no ano 4, no terceiro mês de Aquete, dia 5, sob a majestade do rei Ramsés II. Então, aqui no caso, esse evento aconteceu no quarto ano do reinado de Ramsés II, no terceiro mês de Aquete. Lembra que cada estação, né? O Aquete, no caso, é uma estação. Cada estação tem 4 meses. Então, no quinto dia do terceiro mês do quarto ano do reinado de Ramsés II, ocorreu esse evento. Só que perceba o seguinte, né? Não necessariamente as estações elas estão, embora estejam dentro do calendário civil, mas elas não vão mudar, elas não são corrigidas, né, digamos assim, de acordo com o faraó. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Digamos que Ramsés II morreu exatamente nessa data. E aí, digamos que um outro faraó, Ramsés III, né, digamos assim, vai assumir o poder, vai assumir o império no outro dia. Então, o outro dia vai ser o primeiro dia do reinado, né? O primeiro dia do primeiro ano do reinado do novo faraó, Ramsés III, por exemplo. Só que aí, no caso, a estação, a Aquete, ela continua normalmente. Não é que a estação ela é resetada, digamos assim, e você começa no primeiro dia do primeiro mês da estação de Aquete. Não, a estação continua porque a estação ela é baseada nos ciclos celestes e nos ciclos do Rio Nilo, tá? Então existe essa diferença entre o calendário civil e o calendário astronômico, né? Digamos assim, ou sotíaco, que é um calendário fixo. E esse calendário astronômico ele é baseado no reaparecimento anual da estrela Sirius. Então, quando a estrela Sirius ela reaparecia após um certo tempo sem aparecer no céu, né, você tinha o início do Ano Novo. E esse início do Ano Novo coincidia com as cheias do Rio Nilo. Então, de novo, vamos mostrar aqui como é que isso fica, né, no Stellarium. Bom, então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a localização, né, para uma localização aqui próxima do Egito. Essa localização aqui tá boa? Pronto. E vamos procurar aqui a estrela Sirius. Estrela Sirius aqui ela não está aparecendo, né? Provavelmente então ela já se pôs. Vamos voltar aqui no tempo. Aqui é a janela de tempo. Voltando um pouquinho. Sirius. Pronto, aqui está a estrela Sirius. Então aqui ela já está, por volta das 16 horas, né? Ela se põe. Mas a gente está interessado e com o passar dos dias, ó, não vai mais ser possível observar a estrela Sirius. Pronto. Então aqui ela não é possível mais observar ela. Só que Sirius vai reaparecer do outro lado. Então se a gente vir para cá, no horizonte, passei, né? No horizonte leste, com o passar dos meses aqui, ó, Sirius vai voltar a aparecer, ó. Só que no caso, né, eu vou colocar aqui, vamos colocar no amanhecer. Quando é que Sirius volta a aparecer, no caso, no amanhecer. Então no amanhecer, tá passando, né? Bom, então eu vou colocar aqui a data, ó. A data é aproximadamente o dia, por volta ali de julho, né? Aqui ainda tá. Pronto, aqui tá perto do amanhecer. Então amanhecer aqui. Pronto. Bem perto do amanhecer, ó, Sirius começou a querer aparecer, né, digamos assim. Se eu for passando mais algum tempo, estrela Sirius, ela vai ficando mais visível, tá? Então, quando o Sirius começa a aparecer perto do amanhecer, ou começava a aparecer perto do amanhecer, você tinha o início do ano astronômico egípcio, que acontece, né, hoje em relação ao nosso calendário atual, acontece ali em final de julho, início de agosto, que é também a época das inundações do Rio Nilo. Bom, dando continuidade aqui, né?
Um ciclo completo de correção entre um calendário civil e o calendário astronômico levava 1461 anos. Então isso significa o seguinte, ó, você tem de fato uma defasagem do calendário civil com o calendário astronômico. Só que após esse período aqui, ó, 1461 anos, essa defasagem acabava, né? Porque embora as estações do ano elas pudessem estar defasadas, isso não importava porque a agricultura, ou para a agricultura, eles se baseavam principalmente na estrela Sirius e nas medições que eles faziam da altura do rio Nilo. Então, os egípcios eles não precisavam de um ano bissexto, como a gente tem o ano bissexto, né, como é o nosso. Para saber a época das cheias do Nilo, eles se baseavam apenas pela estrela Sirius e pela medição do nível do rio, né? Eles utilizavam instrumentos chamados de nilômetros. Inclusive, eles utilizavam esses nilômetros para saber quanto imposto cobrar, né? Então, os reis utilizavam as medições do nilômetro para saber qual a quantidade de imposto que eles podiam cobrar. Porque se você tem um ano onde a cheia está muito alta, então o nível do rio está alto, então você pode cobrar mais imposto, né? Porque provavelmente a colheita vai ser maior. Agora, se as chuvas não foram boas o suficiente, se o nível do rio não está muito alto, aí eles podiam diminuir a cobrança de impostos, né? Então, essa coexistência entre um tempo cíclico e natural, que é o tempo, né, da astronomia, que é o tempo das estações, o tempo dos deuses que eles consideravam, existia junto com um tempo que era um tempo histórico e um tempo político, que era o tempo dos reis. E era assim que os egípcios, né, pensavam o tempo, eles pensavam de forma separada. Uma coisa era o tempo dos homens, uma coisa era o tempo político, o tempo histórico, outra coisa era o tempo da astronomia. Então eles não misturavam uma coisa com a outra e por isso eles não tinham problemas, né? Eles não necessitavam, por exemplo, de um ano bissexto ou não necessitavam, como os babilônios necessitavam, de a cada certo período de tempo acrescentar um mês extra. Bom, então a gente viu como é que eles faziam para medir longos períodos de tempo. Então eles utilizavam basicamente a estrela Sirius e as cheias do Nilo, né? Agora, como é que eles faziam para medir períodos curtos de tempo? E é, inclusive, no Egito que surge a divisão do dia em 24 horas. Então, os egípcios eles já dividiam o dia em 24 horas. Funcionava da seguinte forma. O dia era dividido em 12 horas diurnas, né? Que são horas de luz, tá? Ou seja, o período ali diurno, que é o período enquanto o Sol está no céu, eles dividiam esse período em 12 horas. E a noite também era dividida em 12 horas, só que no caso eram 12 horas noturnas, ou 12 horas de escuridão. E como você já deve ter parado para pensar, né? Nem sempre, aliás, essas 12 horas, nem sempre, dependendo da época do ano em que você estava, elas poderiam ser horas mais longas ou horas mais curtas. Você já deve ter percebido que dependendo da época do ano em que a gente está, o Sol ele passa mais tempo no céu ou passa menos tempo no céu. Particularmente, durante o verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas. E no inverno é o contrário, né? No inverno você tem noites longas e dias mais curtos. Então os egípcios sabiam dessa variação, né? Lógico, e eles sabiam que as horas elas não eram fixas, que as horas variavam de acordo com a estação. E para fazer a marcação dessas horas, eles utilizavam os famosos, né, relógios de sol, relógios de sombra, também chamados de gnomons. Então, durante o dia, eles pegavam, né, uma estaca, fincavam essa estaca no solo e observavam a sombra que era produzida nessa estaca pelo sol. E aí, medindo a posição dessa sombra, medindo o tamanho dessa sombra, eles conseguiam determinar, né, as horas do dia em que eles estavam e até mesmo a época do ano em que eles estavam. Já à noite você não tem a luz do sol, você tem que utilizar outra coisa. E eles utilizavam as estrelas. Então, eles utilizavam o que ficou conhecido como decanos para a noite, né? Então, esses decanos, eles são estrelas, são aglomerados de estrelas que estão no céu durante a noite, né? E que estão a uma separação um do outro, né? Mais ou menos igual. Então eles identificavam 36 dessas estrelas decanais, e apesar de chamar estrelas, não necessariamente é apenas uma estrela, tá? Então, por exemplo, o cinturão de Órion,
As 3 estrelas do cinturão de Órion era considerado uma dessas estrelas decanais. As Pleiades poderiam ser outra dessas estrelas decanais. Ou estrelas mesmo, como a estrela Sirius, né? Bom, então essas 36 estrelas decanais, elas surgiam uma a cada 10 dias, né? E durante a noite, 12 decanos se elevavam sequencialmente, cada um correspondendo a 1 hora da noite. Então imagine o seguinte, a qualquer momento da noite, você tem 12 dessas estrelas decanais no céu, né? E aí, conforme o tempo vai passando, essas estrelas vão se movimentando, uma estrela se põe, e a partir do momento que uma estrela se põe, outra estrela decanal nasce. E aí você começa a contar 1 hora a partir do momento que essa estrela decanal nasceu. E aí vai se pôr outra estrela, essa estrela decanal que tinha nascido, né, ela vai subindo, após 1 hora surge outra estrela decanal. E assim você consegue fazer a marcação do tempo, né, utilizando as estrelas decanais. E a cada 10 dias, uma dessas estrelas decanais vai deixando de ser visível e vai surgindo outra estrela decanal que antes não era visível durante a noite. Então é um sistema muito interessante, né? Mas um sistema também falho, porque, mais uma vez, né, a gente lembra que as horas não são fixas. Então, dependendo da época do ano que você estivesse, poderia dar um problema aí. E como alternativa, eles poderiam utilizar menos estrelas decanais, né? Por exemplo. Então, para a gente entender a utilização do Gnomon, que é o relógio de sol, né? Então, o Gnomon ele foi inventado antes do fim do 2º milênio, antes da Era Comum. Então, é bem antigo, né? Foi inventado pelos babilônios e pelos egípcios. E, basicamente, ele é uma estaca fincada no solo, que é o Gnomon, né? Nós temos aí uma sombra que vai ser gerada pela luz do sol batendo na estaca, faz sombra aqui no chão. E conforme o sol for se movimentando, né, essa sombra também vai se movimentando. E você pode fazer marcações aqui no solo, ou marcações em alguma base, né, onde esse suporte esteja, para marcar as horas do dia. Então, conforme o tempo vai passando, a sombra vai aumentando e diminuindo e depois aumentando de novo, né? E aí você tem o dia solar. Bom, e aí você vai fazendo as marcações, né? Como eu falei. Cada momento você faz uma marcação aqui da sombra. Com isso você consegue, portanto, dividir o dia, e eles dividiam o dia, né, em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes correspondia a 1 hora, mas lembrando que essa hora podia variar de tamanho, né, conforme a estação do ano. Mas o que não variava era que a maior sombra sempre acontecia ou no pôr do sol ou no nascer do sol, e a menor sombra sempre acontecia ao meio-dia, tá? E a menor sombra, ela também aponta sempre na direção dos polos, né? Então sempre na direção do polo norte para o polo sul. E a duração do dia é justamente o intervalo de tempo entre esses 2 meio-dias locais consecutivos, que é o que é chamado, né, de dia solar aparente. E a medição com as estrelas decanais, como eu falei, você tem basicamente aqui, você define as estrelas decanais. Então, quando uma estrela decanal começa a nascer, você começa a contar a hora, né, a primeira hora da noite. E aí a primeira hora da noite se encerra quando a segunda estrela decanal aparecer. Então aqui se passou 1 hora entre uma estrela decanal e outra estrela decanal. Mais 1 hora aparece a terceira estrela decanal e assim vai, né? Outra hora, outra estrela decanal vai surgindo. E assim os egípcios utilizavam, né, as estrelas também para marcar as horas. E as medições precisas das posições das estrelas, eles faziam com um instrumento que é muito parecido com um instrumento que foi bastante utilizado depois na Grécia Antiga, que é um astrolábio. Então o astrolábio ele basicamente é uma haste que é apontada para o astro, e nessa haste você tem um fio de prumo, e esse fio de prumo, né, junto com a haste, te permite determinar a altura da estrela. Então, sabendo a altura da estrela, também você consegue marcar o tempo. Bom, pessoal, então por enquanto é só. Até o próximo vídeo.